Fuga em Brasília. Eles viram que a coisa ia feder e já começaram a correr. Partiram a 1000, meus amigos. Tá gostoso de ver a casa dessa cambada caindo. Eles estão assim, como o Alan dos Santos já sabia antes deles picarem a mula. Não tem já desembargador que tá assim, ó. Hã? A verdade é que tá um verdadeiro Deus nos acuda nos bastidores de Brasília. E você não vai acreditar na movimentação que acabou de acontecer. Juízes auxiliares pediram para sair do gabinete de Alexandre de Moraes. Ou seja, partiram a 1000. E não é qualquer um não, hein? Entre eles tá Ayrton Vieira, aquele que ficou famoso depois de vazar o tal "use sua criatividade", frase que pegou muito mal e revelou os bastidores sombrios de uma tentativa de censura contra a revista Oeste. Agora, por que será que esse povo acha que correr, apagar provas, se esconder, vai dar algum jeito? Eles pensaram que se meteram com quem? O que eles sabem que a gente ainda não sabe? Ficaram com medinho agora. Não estavam soltando piadinhas para ver quem seria o primeiro a perder o visto? Meus amigos, se você não gosta de jogar, não desça pro play. E olha, tem mais. Segura essa, porque agora vem a parte internacional da história. A Justiça dos Estados Unidos já marcou a audiência de uma ação que pode mudar tudo. Ela aponta fraude na entrada do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, em território americano. Isso mesmo, meus amigos. Quem foi o responsável por esse cadastro suspeito que resultou na prisão dele por longos 6 meses? A quem interessava manter esse homem trancafiado esse tempo todo? O que tem por trás desse rolo todo? Eu te garanto que tem gente sem dormir com essa bomba prestes a explodir. E pode ter certeza que tem nego vivendo à base de remédio forte para segurar essa onda. Olha, fica comigo até o final. Mete o dedo no like. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas nos grupos de notícias do Zap e segura firme, porque o buraco é muito mais embaixo. O togado tirano tá vendo seu castelo de cartas desmoronar e os cúmplices do esquema que ajudou a implementação da ditadura da toga no Brasil caírem fora e abandoná-lo. Moraes agora enfrenta uma crise dentro do próprio gabinete. A crise e o medo é tamanho que o tirano começa a recuar. Negou que queria a prisão de Bolsonaro, mandou a Débora, que escreveu de batom a frase "perdeu Mané pra casa", adeu o pedido da PGR e arquivou a investigação sobre o cartão de vacinas. Mas sinto informar a ele, porque a cagada já foi feita, e a madeira vai comer pra cima dele quando vierem as decisões dos Estados Unidos. Engraçado, né, gente? Só foi Donald Trump assumir o poder nos Estados Unidos que em plenos primeiros meses deste ano, 3 juízes auxiliares pediram para vazar, pediram para cair fora e voltaram pro Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas que palhaçada! E olha só, esses magistrados não eram qualquer um. Um que tá no bolo é o Ayrton Vieira, talvez o mais chegado de Moraes, o mais brother, que tinha um papel fundamental. Ele era o juiz instrutor, responsável por lidar diretamente com processos criminais de alto escalão. Ele estava lado a lado com Moraes desde 2018 e, de repente, some do gabinete sem dar a mínima. O que fez esse magistrado, que estava tão envolvido com decisões importantíssimas, sair do jogo de forma tão repentina? Agora, segura essa bomba. Áudios vazados revelaram que Vieira e um ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, trocavam informações de maneira totalmente fora do convencional. Sim. Documentos internos, dados sigilosos e informações estratégicas circulavam por canais informais para fundamentar decisões do ministro. E o que aconteceu? Tagliaferro foi indiciado pela Polícia Federal. Isso mesmo, acusado de violação de sigilo funcional e de causar prejuízo à administração pública. Ou seja, era pro Tagliaferro ver tudo e ficar pianinho, ver o erro e ficar de bico calado. Agora pensa comigo. Se um ex-assessor já foi pego no meio desse esquema sinistro, será que os outros envolvidos estão sendo protegidos? Será que essa debandada dos juízes é só coincidência? Ou eles já estavam vendo a água bater nas nádegas e decidiram pular fora antes que a coisa fedesse? E não para por aí. Além de Vieira, outros 2 juízes também abandonaram o barco. Rogério Marrone de Castro Sampaio e André Solomon Tudisco. Coincidência? Ou estamos diante de uma dança das cadeiras estratégica que esconde algo muito maior? E olha só, gente, isso aqui é inacreditável. Só no Bostil mesmo. O magnânimo Xandão tem uma estrutura privilegiada dentro do STF. Enquanto os outros ministros têm apenas 3 juízes auxiliares, ele tem 4. Sim, ele tem um time exclusivo, único dentro do Supremo. Agora, com 3 juízes a menos,
Ele está correndo contra o tempo para preencher essas vagas. Mas a pergunta que fica no ar é: quem ele vai colocar no lugar? E mudando de assunto, meus amigos, quem tinha interesse em ver Felipe Martins trancafiado? Por que esses registros apareceram do nada, serviram como base para a prisão dele e, de repente, foram apagados? A justiça americana finalmente decidiu agir. Uma audiência acaba de ser marcada para o dia 9 de abril, e ela pode simplesmente desmascarar uma fraude absurda que manteve o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, atrás das grades por 6 meses. Depois de meses de especulações, o juiz Gregory Presnell marcou uma audiência para investigar o que realmente aconteceu com os registros migratórios de Felipe Martins. Segundo a defesa, há sérios indícios de fraude no sistema da imigração americana, e agora os responsáveis podem ser identificados. Agora, segura essa informação. Chocante! Esses registros, que supostamente indicavam que Felipe Martins entrou ilegalmente no ZEA no final de 2022, foram usados pelo STF para manter ele preso por 6 meses. Mas o detalhe mais assustador, os registros simplesmente desapareceram. Isso mesmo. Em abril de 2024, quando ele estava detido, os documentos estavam lá, mas em julho, sumiram como mágica. E a pergunta que fica no ar: quem tem poder para manipular registros migratórios americanos dessa forma? Quem tinha interesse em manter o ex-assessor de Bolsonaro encarcerado por tanto tempo? E mais, por que apagaram as provas depois que ele já estava na cadeia? Alguém quis limpar os rastros e agora a justiça do ZEA vai atrás da verdade. A defesa de Martins bate na tecla de que houve fraude nesse registro e agora quer saber quem mexeu os pauzinhos nos bastidores. E não se engane, essa audiência pode trazer revelações explosivas. A verdade pode simplesmente desmoronar a narrativa que justificou sua prisão e levantar suspeitas sobre quem está manipulando a justiça para fins políticos. E tem mais. Essa não é uma audiência qualquer. Felipe Martins foi convocado para acompanhar a sessão, podendo comparecer presencialmente ou de forma remota. Mas tem um detalhe curioso. Ele está proibido de deixar Ponta Grossa, no Paraná. Como assim? Ele está sendo investigado no Brasil, mas a fraude ocorreu no ZEA. Alguém quer que ele fique longe desse julgamento? E você acha que essa audiência vai passar despercebida? Negativo. Isso pode abrir precedentes graves para outros casos e até mesmo explicar como certas manobras judiciais funcionam nos bastidores. O caso de Felipe Martins não é só sobre um erro burocrático. Se a fraude nos registros da imigração americana for confirmada, isso significa que alguém dentro do sistema estava agindo para manter ele preso de forma proposital. E agora, a justiça do ZEA está no centro desse furacão. Se confirmarem que os registros foram forjados ou manipulados, isso pode gerar um escândalo internacional. Se for provado que a inserção do nome de Martins foi fraudulenta, isso pode gerar um efeito dominó devastador, e cabeças vão rolar. Agora imagine o seguinte cenário. E se esse julgamento revelar nomes importantes que estavam por trás dessa fraude? E se descobrirem quem arquitetou essa jogada suja? Alguém está jogando um xadrez de altíssimo nível. E a peça que cai agora pode derrubar muita gente. O cerco está se fechando e alguém vai ter que pagar por essa armação. A audiência do dia 9 de abril pode ser o momento em que toda a verdade virá à tona. E eu te pergunto, quem está preparado para esse choque de realidade? E em relação à fuga dos juízes cúmplices do Moraes, a saída repentina desses magistrados não pode ser ignorada. Eles têm muito a explicar sobre as atitudes de Moraes e por que o protegem tanto. A bomba foi lançada e agora não tem mais volta. O castelo de cartas está ruindo. Com a saída desses magistrados, o que parecia um gabinete imbatível começa a mostrar rachaduras. O que será que está vindo por aí? Prisões, novos escândalos, mudanças no STF? O cerco está se fechando e, acredite, isso é só o começo. E agora, o que você acha disso tudo? Quem serão os novos nomes que Moraes vai colocar no gabinete? Será que essas mudanças podem significar o começo do fim do Império Togado? Comenta aqui embaixo sua opinião. E já deixa o like para que essa informação chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal, porque esse assunto ainda vai render muito mais. E para fechar, uma frase para você refletir: que viva Cristo Rei!